Uma peça de aço carbono foi submetida a um ensaio de fluência a uma tensão de 13,5 kg força por milímetro quadrado, durante 1000 horas a uma temperatura de 500 graus Celsius. A deformação observada foi de 0,04%. Já com a temperatura a 540 graus Celsius, a deformação foi de 4%. Isso mostra o quanto a relação entre temperatura e deformação é fundamental no caso das máquinas que recebem esforços muito grandes, a temperaturas que giram em torno de 1000 graus Celsius. Bom, já que é tão importante a relação entre a temperatura e a deformação sofrida pelo material, aí eu preciso conhecer direitinho o funcionamento desse equipamento para o ensaio de fluência. Ô Caio, quase sempre a avaliação de fluência de um material é feita de forma com que ele sofra um esforço de tração. Então é por isso que esse corpo de prova que vai ser usado no ensaio de fluência é tão parecido com o corpo de prova que a gente usa no ensaio de tração? Isso mesmo. Esse equipamento em que é feito o ensaio de fluência permite que se aplique no corpo de prova uma carga de tração constante. O corpo de prova fica aqui dentro desse forno elétrico de temperatura controlável e constante. Nele é acoplado este extensômetro para medir a deformação em função do tempo. Mas na hora de prender o extensômetro, é preciso tomar cuidado, muito cuidado para evitar marcas que possam induzir a ruptura a acontecer nos pontos de fixação. E se isso acontecer, o ensaio tem que ser anulado. E é verdade que o ensaio de fluência pode ser anulado? Se os cuidados não forem tomados, pode sim. Aliás, um passo muito importante no ensaio de fluência envolve a fase de preparação do ensaio. Nele aplica-se uma determinada carga no corpo de prova. Aliás, essa carga é aplicada ali atrás. E esse corpo de prova é mantido a uma determinada temperatura, que é para avaliar a deformação ocorrida durante o ensaio. Então isso é bem simples. Mas é muito importante que tanto a carga quanto a temperatura permaneçam constantes durante todo o processo. E quanto tempo dura esse ensaio? Isso varia um pouco, Caio. Pode ir de alguns minutos até mais de 1000 horas. Peraí, 1000 horas é tempo demais, hein? É verdade. E quando não se pode esperar tanto, aí são usadas as extrapolações. Esse ensaio é quase igual ao outro. A única diferença é que o corpo de prova é levado à ruptura graças ao uso de cargas maiores. E como é que fica a deformação nesse tipo de ensaio? É bem maior. Se no ensaio de fluência a deformação do corpo de prova raramente ultrapassa 1%, no ensaio de ruptura por fluência ele pode chegar até 50%. E a tensão e a temperatura continuam constantes como no outro ensaio? Sim, esse tipo de ensaio fornece o tempo de ruptura do corpo de prova, dá a medida de deformação, em alguns casos de estricção, e ele é muito usado porque dura pouco tempo. Caio, o ensaio de relaxação, ele mantém constante a deformação através da redução da tensão aplicada no corpo de prova ao longo do tempo. Ele tem alguma desvantagem? Tem sim. O sistema de medição de força do equipamento tem que ser muito preciso. Ele deve medir as pequenas variações de carga durante a realização do ensaio. Fora isso, é preciso controlar a temperatura do ambiente onde ele é realizado. Por quê? Porque qualquer aumento na temperatura pode provocar a dilatação dos componentes das máquinas. E isso pode comprometer os resultados. Perfeito.